O que te motiva a prosperar? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Na verdade, o que te motiva a seguir adiante? Muitas das vezes a gente se depara em algum desafio durante a nossa vida e nesse momento, ou a gente tende a desistir desse desafio, ou a gente se coloca numa sensação de incapacidade, como se nós não tivéssemos os recursos necessários para transcender aquele desafio, para ir além. Às vezes a gente fica preso num looping por muito tempo, às vezes por anos na nossa vida, em alguma situação que está sendo desafiadora. Você consegue se identificar nesse processo na sua vida? Então, assim, ao longo da nossa vida, uma das coisas que a gente precisa muito aprender e observar é sobre a nossa mentalidade, porque a nossa mentalidade, a forma como a gente pensa, muda o jogo. E quando a gente entende que o desafio, né, algo que é difícil, ele é ruim, a gente tende a não querer fazer, mas quando a gente consegue ver os benefícios dessa superação, a gente consegue ter essa motivação para seguir. E a prosperidade vem justamente quando a gente consegue transcender as limitações do nosso entendimento de que a gente não é capaz para a mente de que a gente é capaz, simplesmente pelo fato de ter seguido adiante e ter conseguido superar os desafios, né? Tem um livro do Khalil Gibran, que ele fala sobre casas, né, um poema dele, que fala justamente sobre o quanto dos homens se perdem nas cidades justamente por estarem vivendo num excesso de conforto, né? A gente vive muitas vezes em apartamentos luxuosos, numa vida mais confortável, onde a gente tem tudo na palma da nossa mão, então a gente não caminha mais e a gente quer as comidas mais confortáveis, a gente não quer mais cozinhar, a gente quer tudo mais fácil, mais fácil, mais fácil. Só que esse excesso de facilidade, ele tá comendo a nossa alma, porque a nossa alma, ela precisa do desconforto para transcender. Então, quando você começar a mudar a sua mentalidade para buscar esses desafios, você vai perceber que você vai se tornar uma pessoa muito mais resiliente e muito mais capaz do que você imagina. Uma das coisas que eu comecei a fazer na minha própria vida foi a começar a caminhar. Eu coloquei um objetivo de caminhar uns 10 mil passos por dia. E aí agora tudo eu quero caminhar, né? E eu sempre gostei muito de caminhar. E eu vejo as pessoas assim, não, deixa que eu vou te buscar de carro, deixa que eu vou fazer isso, vamos fazer isso de carro. E eu falo assim, não, me deixa ir caminhando, porque o ir a pé, ele vai me fazer chegar nos 10 mil passos. E a caminhada por si só, além de ter um benefício para nossa saúde física, né? Ela também, o que eu observei durante as caminhadas é que ao caminhar esse longo percurso, eu começo a ter ideias, eu começo a ter insights, né, criatividade, muitas coisas acontecem nesse lugar. Quando eu vou arrumar a casa, quando a gente arruma a nossa casa, a gente também está organizando a nossa mente. Então, todo esse trabalho que é difícil, que nos requer um certo esforço, ele de alguma forma, ele está trabalhando a gente também, ele está lapidando a gente também. Agora, é claro que a nossa vida nem sempre é fácil. Eu mesma fui criada numa casa confortável, com uma boa família, só que ainda assim existem os desequilíbrios, as questões, os muros invisíveis que entrelaçam as famílias e as relações, que muitas vezes torna-se tudo muito pesado e a gente não consegue entender por quê. Mas por que se eu tenho um bom marido, se eu tenho uma mãe boa, se eu tenho, né, uma boa carreira, por que eu me sinto tão infeliz? Por que existe esse vazio tão grande dentro de mim? Isso aconteceu na minha vida. E isso acontece por uma série de desequilíbrios invisíveis. Então, quando a gente busca a nossa essência, a gente precisa olhar para esses traumas em profundidade, essas coisas que nos machucaram, para a gente sair um pouco do desconfortável, porque muitas vezes situações machucam a gente e a gente não conversa sobre isso, a gente não fala sobre isso e a gente acaba vivendo relações mais superficiais, justamente porque em algum ponto da nossa vida pode ser que o falar a verdade, você levou uma bronca ou algo muito pior do que isso, e a gente vai acumulando falas não ditas, expressões não verdadeiras, e a gente vai vivendo relações mais superficiais que desconectam a gente. E uma das grandes necessidades do ser humano que faz a gente realmente se sentir feliz é a conexão com as outras pessoas, né? Então, quando a gente consegue olhar para o nosso trauma com carinho e transcender eles, dar os limites necessários, falar as verdades, porque os relacionamentos, eles se tornam superficiais ou eles acabam, e não é só relacionamento a dois, estou falando pai, filho, mãe, amigos, porque não é por falta de amor, mas por falta de verdade. Porque a gente vai engolindo as verdades para não desagradar o outro e a gente vai suprimindo a nossa essência, a gente vai suprimindo o nosso coração, a gente vai suprimindo a nossa alma e aquilo vai ficando
como se fosse uma bola dentro do nosso coração para explodir. Então, assim, o meu convite aqui com esse vídeo que o tema é o que te motiva a prosperar, é que você possa olhar para esse lugar que está mais doendo na sua vida, esse lugar onde de repente talvez esteja mais difícil de você olhar, e você consiga perceber aonde você está se colocando menor, aonde você está se percebendo como incapaz. E o que você precisa fazer para superar isso? Que é em direção à sua prosperidade, porque a sua prosperidade ela vai acontecer quando você viver a verdade. E primeira verdade é, você precisa saber quem você é, em essência, e não aquilo que te contaram. Porque às vezes acontecem situações na nossa vida que, vamos dizer, um jogador de futebol que perdeu um pênalti na Copa do Mundo e ele foi massacrado. E muitas vezes ele não consegue voltar a jogar, tamanha é a pressão do mundo inteiro em cima dele, envergonhando, diminuindo. Então, nós somos as primeiras pessoas que precisamos olhar com humildade para os nossos erros, para os nossos defeitos e às vezes por uma questão que acontece na vida. Você falha, somos falhos, somos errantes, somos humanos. E quando a gente se lembra de quem a gente é e não o que estão nos dizendo para ser, porque a sociedade cobra uma certa perfeição que você tem que acertar o tempo todo, a gente tira essa pressão do nosso campo e a gente consegue se desenvolver com mais leveza. Então, foca nessa pergunta, o que te motiva a prosperar? O que te motiva a ir além, a transcender tudo aquilo que te falaram, todos esses traumas, todas essas dores, e aí, ao invés de você ficar evitando esse confronto, que você use desses desafios e dessas dores como propulsores da sua prosperidade, da sua autenticidade, da sua verdade, para que você consiga seguir a sua vida e perceber que você é muito mais capaz do que você pensa que é. Então, por hoje é isso no vídeo de hoje e nos vemos no próximo vídeo. Espero que de alguma forma esse conteúdo possa te ajudar. Meu objetivo aqui é trazer conteúdos que te façam questionar, crescer, evoluir e, mais importante, encontrar a verdade do seu coração, encontrar a sua essência, tá bom?